Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje faz um pouquinho mais de um mês que a Rússia invadiu a Ucrânia e hoje está ocorrendo uma reunião para talvez finalizar a guerra e chegar-se a um acordo, né? Vamos ver o que acontece. Ao longo do mês de março, justamente porque o conflito estava ocorrendo e muitas pessoas estavam super curiosas para entender um pouco melhor como é que duas pátrias praticamente irmãs entram em guerra, quais eram os motivos, etc. A gente da Esmeril decidiu fazer uma edição sobre Pequena Rússia e Grande Rússia, mas não do ponto de vista geopolítico unicamente, e sim do ponto de vista da cultura. O que é que tanto a Ucrânia quanto a Rússia legam culturalmente ao mundo? A gente tem hoje na Rússia um líder, que é o Putin, que se a gente presta atenção naquela entrevista que ele deu para o Oliver Stone, ou mesmo se a gente lê os escritos do Dugin, que foi alguém que influenciou muito o Putin, a gente percebe em ambos uma certa, enfim, ou uma ironia, ou um certo desprezo, ou uma raiva do Ocidente, né? Sendo que se a gente presta atenção no movimento literário russo, se a gente presta atenção no que fez o Pedro I no comecinho ali do século XVIII, que determinou o que seria a Rússia moderna, a gente percebe que a Rússia, ela, por muitas vezes, na sua cultura, ela foi mais do que admirada pelo Ocidente. A gente tem alguns dos compositores russos considerados como os maiores músicos da sua época. O Tchaikovsky talvez seja um dos músicos mais executados no mundo. Tá? Para mim, ele é talvez o maior romântico. Não sei o maior, mas um dos maiores românticos. A gente tem no século XIX uma série de compositores maravilhosos e o Tchaikovsky está entre eles. Né? Tchaikovsky, ali da Rússia, Bruckner, na Inglaterra, enfim. A gente tem na Rússia nomes grandiosos. Dostoiévski é alguém que produziu uma literatura de alcance universal, uma literatura absolutamente magistral. Ele foi ao inferno e foi capaz de traduzir a sua experiência infernal em literatura mais de uma vez. Tá? Aliás, ele fez isso repetidas vezes. E justamente por isso é um autor que, mesmo uma pessoa com pouca experiência literária, fica absolutamente fascinada por ele. Porque ele vai no âmago da experiência humana. No âmago. Naquela experiência do infernal, da dor, do difícil, do que nós temos de pior e no fato de nós termos que de conviver com isso, né? E o Dostoiévski, eu acho que seria legal lembrar que em 1880, quando se inaugurou uma estátua do Pushkin, né, o grande poeta russo, considerado aquele que abriu o caminho para toda a literatura russa, que foi maravilhosa, o Pushkin é um precursor de todos eles e era admirado por todos. Pelo Tolstói, pelo Turgenev, pelo Gogol, pelo Dostoiévski, né? Era considerado o maior de todos. Eles tinham uma dívida, digamos assim, com o Pushkin. Então, em 1880, se faz uma estátua, né? Ele, que foi considerado pelo Gogol, que nascido na Ucrânia, mas durante o Império Russo, considerava o Pushkin simplesmente o poeta nacional russo, né? Em 1835, ele escreve algumas palavras sobre Pushkin, e o texto dele começa assim, para vocês terem uma ideia. Perante o nome de Pushkin, imediatamente ocorre a ideia de poeta nacional russo. De fato, nenhum dos nossos poetas, porque embora ele tenha nascido no território que hoje é considerado Ucrânia, o Império Russo partilhava uma mesma cultura. E o Império Russo era constituído de várias regiões distintas. E o Gogol, embora ele tivesse perfeita consciência dessas regiões, das diferenças dessas regiões, ele entendia que o povo eslavo tinha pontos em comum. E o Império Russo, de maneira geral, se justificava e se legitimava pelas afinidades naturais do povo eslavo, ainda que as regiões fossem distintas. E ele diz, nenhum dos nossos poetas, porque ele se considera um escritor russo também, está acima dele, e ninguém mais do que ele pode ser chamado de nacional. Esse direito decididamente lhe pertence. Isso em 1835. E lá em 1880, Dostoiévski, quando ele vai escrever, né, o seu discurso sobre o Pushkin, ele faz um grande elogio também, né, se desmancha, mas ele, por meio de uma análise da obra do Pushkin, ele demonstra que toda uma discussão que aconteceu ao longo do século XIX todo, e na qual o Gogol esteve envolvido, entre a identidade do russo ser mais ligada à tradição eslava, ou se ela, na verdade,
era uma síntese entre eslavos e influências ocidentais, o que é que de ocidental tinha no Homem Russo, etc. E o Dostoiévski, para tentar pôr um ponto final, né, nesses dramas todos, nessas discussões todas, Dostoiévski faz um discurso dizendo que o Homem Russo era justamente aquele que conseguia sintetizar dentro de si, né, o melhor do Ocidente e a sua alma própria, ou seja, era um homem com uma vocação universal. O Dostoiévski, na verdade, ele faz isso para mostrar a gente não precisa ficar nessa discussão eterna de se o ideal é venerar aí a identidade propriamente eslava ou se a gente tem de pegar traços do Ocidente, porque o ser humano é um só, né? A gente tem coisas em comum e a condição humana é uma só. E aquele que representa a condição humana de maneira mais perfeita vai estar produzindo uma obra de valor universal, que para o Dostoiévski era aquilo que fazia o Pushkin, né? E justamente por isso é alguém que vai ser reconhecido sempre, dentro do seu território e fora, né? Por todo homem que seja capaz de fazer dentro de si a experiência da condição humana. Enfim, e ao longo de todo o trabalho de março, em que cada um dos colaboradores da Esmeril escolheu um tema e foi fazer, né? Alguns escolheram um romance para entender o sentido da guerra, outros compararam os romances regionalistas, mas escritos por dois escritores universais, uma lista de cinema russo, não só inspirado nas maiores obras literárias, mas também de filmes que tem um traço especial, tá? Ou de homenagens à Rússia, feitas pelo Ocidente. A gente tem várias matérias, mas várias matérias que permitem com que a gente perceba o valor da cultura russa, da cultura ucraniana. E nessa edição, que chama Pequena Rússia, Grande Rússia, a gente percebe que a Ucrânia sempre teve uma dignidade fora de série e um senso de autodeterminação também. E a Rússia sempre teve essa vocação imperial, né, e sempre viu a Ucrânia como parte dela própria. Por isso que chamava a Ucrânia de Pequena Rússia, porque de todos os territórios que formavam o Império Russo, a Ucrânia era o mais importante. Por isso que era chamada de Pequena Rússia. Mais do que isso também, vocês devem saber que antes de haver esse país chamado Rússia, né, e a gente conhece a Rússia na configuração moderna, não estou nem falando do expansionismo da União Soviética, estou falando pega ali o mapa da Rússia do século XIX, tá, que ele é parecido assim, com o que a gente tem hoje. Geórgia, Chechênia, Crimeia, eram todas partes desse grande Império Russo. A primeira forma que a gente teve do que viria a ser a Rússia foi a tal da Rússia de Kiev. Então, o primeiro desenho tinha Kiev como capital, né? E depois, por causa das invasões ali dos tártaros, eles se transferiram para Moscou. Mas as mesmas pessoas que fundaram Kiev são aquelas que estão em Moscou. Então, são antigos os laços, tá? E quando a gente vê toda a discussão que vários escritores e críticos literários do século XIX, historiadores, homens de cultura, né, do século XIX, tanto ucranianos quanto russos, empreenderam, a gente percebe o quão importante foi para se pensar até a possibilidade de representar tudo o que agregava o Império Russo, né, se pensar na questão da identidade nacional. Claro que a gente está em pleno romantismo, né, século XIX é romantismo, a gente está ali nessa época em que a identidade nacional é pensada na Europa toda. Você tem alguns países que tiveram atitudes, políticas públicas extremamente violentas para unificar culturalmente um país, tá? O nacionalismo tem também alguns expedientes, quando a gente vai para a política, extremamente perigosos e ruins. A gente pega a França do século XIX, havia o recolhimento dos chamados patois, que eram os livros, as obras literárias escritas nos dialetos, né? Os jovens franceses de hoje já nem sabem falar os dialetos das regiões em que eles nasceram. O bretão, né? Ou o occitano, lá embaixo. E a língua que se falava em cada região, todos falam francês, sendo que o francês é a língua dos francos, era a língua de Paris, era a língua da corte. Mas, no século XIX, para se fortalecer o sistema escolar universal, que ensinava apenas o francês, e aí apenas o francês deveria ser a língua falada em todo o país, para que administrativamente tudo fosse simplificado, inclusive, o governo mandou recolher os patuás, as obras literárias regionais escritas nos idiomas locais. Então, e se recolheu isso.
tá? Se recolheu e se tirou de circulação. Por que se tirou de circulação? Para que as pessoas fossem forçadas a elaborar, formar, constituir a sua cultura com base nas obras escritas em francês, aquelas obras consideradas nacionais. Então, quando Gogol escreve, ao falar sobre Pushkin, que ele é o poeta nacional russo, o Gogol ele está, por um lado, sendo ucraniano, entrando e trabalhando junto com essa ampla tentativa de pensar a cultura e pensar até nos objetos, né, que surgiriam das realizações espirituais, das realizações intelectuais, de que maneira que esses produtos, que essas realizações, elas poderiam conciliar, né, e tornar mais nítido para o próprio povo russo o que era ele, o que ele se tornaria, o que era o império. Tá? Então, assim, era uma discussão muito, muito, muito ampla. E aí, eu aproveitei essa oportunidade de pensar as relações entre Rússia e Ucrânia para dar uma olhada nesse volume aqui, na Antologia do Pensamento Crítico Russo, que saiu pela 34. É absolutamente fantástico. E aí a gente percebe, a gente vai ler textos de pessoas assim, como, olha, o primeiro texto, para vocês terem uma ideia, é intitulado Do Amor à Pátria e do Orgulho Nacional, do Karamzin. Um texto de 1802. Aí a gente tem também o prefácio à História do Estado Russo, do Nikolai Karamzin. A gente tem um texto do próprio Pushkin, considerado pelo Gogol poeta nacional e pelo Dostoiévski poeta nacional porque é alma universal, um texto de 1834 chamado Da Insignificância da Literatura Russa, porque o Pushkin foi quem abriu o caminho para todos eles. Depois a gente tem textos do Gogol, a gente tem do Aksakov, do Bielinsky. O Bielinsky apadrinhou Dostoiévski no começo, né? E o Bielinsky foi aquele que ficou louco da vida com a publicação da obra maior do Gogol, que eu considero que é o Almas Mortas. O Almas Mortas foi julgado, inclusive pelo Konstantin Aksakov, tá? Como um épico à altura de Homero. Mas ele não está querendo comparar as duas obras e nem importância histórica, etc. Ele está querendo dizer, olha, o Almas Mortas, por que é que o Gogol diz que é um poema? Porque é escrito em prosa, né? Muita gente pensa que é um romance. Mas por que é um poema? Porque é um épico. Ali o que importa é que toda uma realidade, ela é, por meio do talento poético, convertida em literatura e eternizada. Então é como se toda a Rússia, e o Gogol, como eu disse para vocês, ele admirava o Pushkin, porque ele dizia, o Pushkin é capaz de falar da Rússia toda. Fala da Crimeia, ele fala dos cossacos, ele fala da Geórgia, da Chechênia. Assim, o Pushkin era capaz de representar a Rússia inteira, o Império Russo todo, e vejam, não era pouco, né? E o próprio Gogol tinha o Pushkin como um exemplo. E aí, quando ele escreve Almas Mortas, que é sua obra maior, chama As Aventuras de Chichikov, o Bielinsky, por exemplo, ficou irritadíssimo porque ele entende que era uma representação que poderia gerar desprezo pela Rússia. Por quê? Porque o Chichikov, que é o herói ou anti-herói desse poema épico, é um picareta, um vigarista, é um alto funcionário que se aproveita de uma brecha da burocracia do Império para roubar o Império, para dar um golpe, né? E Almas Mortas, eu não quero estragar, mas eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? O ensaio que eu escrevi sobre o Gogol, e aí vocês podem ler e vocês vão ficar curiosos para ler esse romance. Tem tradução para o português pela editora Perspectiva, uma tradução muito boa, tá? E aí o Bielinsky ficou louco da vida com toda a obra moral do Gogol, porque o Gogol, no começo da carreira, ele escreveu romances regionalistas, ele escreveu obras que eram consideradas boas no sentido de delinear o que era a Rússia, a identidade nacional, etc. Mas o Gogol se via como moralista, ele é um satirista, tá? Os satiristas são aqueles que, diante do ridículo humano, eles fazem a piada. Por quê? O Gogol era alguém extremamente religioso e extremamente que se via como alguém capaz de despertar na pessoa os sentimentos morais. Ele se via assim. Ele não era um poeta sem esse componente, tá? Então é por isso que eu falo que ele era um satirista, e sobretudo no final da vida. Se você for ler O Inspetor Geral, que é uma das melhores peças já escritas, e não à toa uma das mais representadas, você vai perceber isso, é uma sátira aquilo.
o casamento também, mas o Almas Mortas mais do que tudo. Porque o Gogol, sendo um homem extremamente religioso e moralista, ele percebe a vileza humana e assim como Rabelais, assim como Swift, o que ele faz? Ele faz piada. Quando um ser humano se rebaixa ao ponto a que o Tchitchikov se rebaixou, mas esse rebaixamento é acompanhado de uma reflexão, de uma percepção, e essa feita pelo autor e pelo leitor, sobretudo, né? O leitor está diante de um homem vil, mas o leitor percebe que é vileza. E essa percepção é o que faz do ser humano um ser moral. Nós sabemos reconhecer o que é mal. Então, quando você representa o mal em literatura, fazendo disso piada, porque é a única maneira de tornar agradável você acompanhar um pilantra, né, como Tchitchikov, se tiver um componente de humor, né? É a única maneira. Mas isso é o que te desperta a sua consciência do pecado, do mal, da fraqueza, da vileza. Então, os satiristas são aqueles escritores, são aqueles homens que nos chamam a atenção para nossa capacidade de diferenciar o bem do mal. E é isso que o Gogol faz no final da sua vida. Mas o Bielinski, que é o crítico que estava simplesmente muito preocupado aí com como vamos desenhar na memória do povo russo e na imaginação do povo russo a imagem que ele deve ter de si mesmo. Ele, de repente, vê essas obras super moralistas do Gogol e acha um absurdo, porque ele fala, você está rebaixando o homem russo. Você não está representando aquilo que ele deve ser. Por quê? Porque o Bielinski, ele era um admirador de Voltaire e ele entendia que a arte, a literatura, tinham de funcionar, ocupar o lugar da religião. Tá? Basicamente é isso. Os iluministas entendiam que o teatro, a poesia, etc., tem que ter o mesmo papel da religião. Né? O Diderot, que é um outro seguidor do Voltaire nesse ponto, quando ele vai falar do Richardson, que é um romancista, um novelista escocês, ele fala, ai, Richardson, você que leva o facho ao fundo da caverna, fazendo uma referência ao mito da caverna do Platão, né? Que aquele que chega com o facho está abrindo os olhos de todos que só conseguem ver as sombras porque estão acorrentados e não vê a luz do lado de fora. Então é como se o romancista, o poeta, fizesse com que as pessoas chegassem ao conhecimento do bem e do mal. E isso para o Gogol, que é um religioso, que é alguém tradicional, que é alguém profundamente ligado à igreja ortodoxa, é um total absurdo. A arte não ocupa o lugar da religião de maneira nenhuma. Mas aquele que é um moralista e aquele poeta profundamente ligado à importância da diferenciação entre bem e mal no coração humano, ele vai ter essa capacidade de representar, por meio da sátira, a vileza, de modo a manter desperta a consciência dos demais homens. Assim, de um senso de caridade fora de sério que o satirista faz. Tá? Então, os satiristas, os moralistas, são pessoas com uma caridade profunda. Eles veem o ridículo, a vileza, em vez de jogar pedra, eles tornam até apreciável por meio do riso. E, de repente, a gente pode olhar para isso e falar, nossa, eu sou um ser humano, eu sou vil, mas eu tenho consciência que isso é vileza, eu não preciso ser assim. Então tem toda essa complexidade, mas o Bielinski não via dessa forma. Ele via simplesmente como uma representação de um povo degradado. E aí ele fica tão louco com isso, né, que ele chega a escrever uma carta aberta, né, para o Gogol sobre o Almas Mortas, dizendo o seguinte: se o senhor ama a Rússia, alegre-se com o meu ataque a seu livro. Aí eu falei, nossa, caramba, o negócio, a discussão era pesada. Alegre-se com o meu ataque a seu livro se você ama a Rússia. Por quê? Porque a percepção de que a arte deveria moldar o imaginário, de servir como política cultural para os propósitos do império, era o que motivava a crítica do Bielinski. Só que o Gogol era um artista e um homem religioso. E alguém profundamente comprometido com a moralidade, com o senso moral. Por isso que ele escreveu o que ele escreveu. E o Almas Mortas é um livro maravilhoso. O Bielinski está totalmente errado. Ele acha que o Inspetor-Geral foi fracassado, ele acha que Almas Mortas fracassou. E ele está errado. São obras eternas que vão ser lidas para sempre. São maravilhosas. A gente tem em português o Inspetor-Geral traduzido pela editora 34. Na verdade, a gente tem o teatro completo do Gogol. Chama Nikolai Gogol, Teatro Completo. Saiu pela editora 34. E a gente tem o Almas Mortas pela editora Perspectiva. Por quê? Porque são obras maravilhosas, universais. E o Gogol era ucraniano. Então eu falei, putz, o Gogol nasceu na Ucrânia. Ele teve problemas com a censura, né? Em 1935 ele escreveu um livro sobre um cossaco, né? É super romântico o livro, romântico no sentido de representar um
povo que iria desaparecer dependendo do que caminho que tomasse o Império, né? Porque o Império ia gerar uma certa uniformização, uma homogeneização. Na Europa isso foi muito claro, né? A Espanha não conseguiu, mas na França isso foi muito claro. A França hoje está homogeneizada. Eram várias regiões com particularidades. A Bretanha era totalmente diferente ali do sul, onde se falava occitano. E hoje é França, né? E a escola é o francês, e você aprende e tal. Então, assim, foi um movimento muito pesado, né? Como eu já falei, de recolher livros escritos nos dialetos na França. E o Gogol, quando ele olhava para a Rússia, quando ele olhava para todos os povos eslavos, quando ele olhava para os cossacos, para a Geórgia, para a Crimeia, ele não queria que a peculiaridade dessas regiões desaparecessem. Ele não achava que seria preciso anulá-las para ter o império. Ele, como alguém da pequena Rússia, um ucraniano, achava plenamente possível você ter um império sem precisar dizimar identidades, né? E, diferentemente dele, né, outros não. Outros achavam que você tinha que uniformizar e para simplesmente apagar as diferenças, e aí você conseguiria ter uma coesão mais sólida. Para vocês terem noção do quão difícil era manter a coesão e a pacificação no território todo. Tá, então, essa revista Esmeril que a gente escreveu em março foi uma homenagem à cultura russa e à cultura ucraniana. Dois mundos, dois países que juntos ou separados, né? Na trilha sonora, vocês vão ver, foi eu que fiz, eu coloquei ali um compositor que é considerado o pai do movimento nacionalista na música ucraniana. E ele é maravilhoso, ele é espetacular. Infelizmente, ele é pouco conhecido fora da Ucrânia. Mas eu ouvi várias músicas dele, eu fiquei impressionadíssima. Eu falei, nossa, mas que coisa impressionante. E eu coloquei ali, vocês vão ver, vou deixar na descrição também, uma que eu achei lindíssima, e ela é curta, né? Tem outras maiores, mas eu coloquei uma curta para vocês ouvirem mesmo. E ele estava tentando produzir uma música mais livre da influência russa, porque ele era um nacionalista, tá? Mas ele viveu ao longo do Império. E aí você tem pequena Rússia e grande Rússia, juntas ou separadas, produziram uma cultura absolutamente maravilhosa, produziram coisas de altíssimo valor para toda a humanidade, e aí a gente vê bomba quebrando tudo, né? Eu falei, cara, não vamos falar das bombas, né? Vamos falar daquilo que se eternizou já, daquilo que vai sobreviver à guerra, daquilo que vai sobreviver ao conflito, daquilo que é maior do que Putin, daquilo que é maior do que o Zelensky, daquilo que é maior do que toda a picuinha que pode estar girando em torno dessa guerra. O que há de grande e de grandioso na pequena Rússia e na grande Rússia. E aí a gente tentou falar de tudo isso, tá? Sem, claro, deixar de trazer à tona os ecos do conflito, né? Uma apreciação crítica das entrevistas que o Putin deu para o Oliver Stone, porque não podia deixar de ter. A delegada, evidentemente, é do Dostoiévski, não podia ser de outro, né? Eu, em Alta Cultura, falei justamente do Gogol. O Gogol, ele provocou, eu falei, o Gogol, os ucranianos não é de hoje que eles provocam os russos, né? O Gogol provocou duas vezes. Uma ele provocou porque ele escreveu um romance que foi considerado ucraniano demais e teve de ser reescrito. A censura do Império barrou e teve que fazer outro. E a segunda vez foi quando ele escreveu Almas Mortas, Almas Mortas e o Inspetor-Geral foi interpretado aí pelo Bielinski como alguém desgraçado. E o Bielinski falou para ele, se você ama a Rússia, alegre-se com o fato de eu atacar o seu livro. Olha o que o Bielinski falou pro Gogol, né, o russo. Como dizendo, a identidade nacional e projeto político em primeiro lugar. Bom, não é à toa que o Bielinski foi um crítico literário e o Gogol um artista, né? Aquele que está se lixando para a política tem mais chance de virar um artista, né? Que foi o caso do Dostoiévski também, que tentou superar essa querela, como eu falei no comecinho, né? Então a gente tentou falar de vários desses pontos, né? Tentou falar também sobre natureza da guerra. Tem um ensaio muito bonito lá, numa sessão chamada Acerto de Vista, justamente é uma analogia que o padre Bernardo Maria faz entre a trama, o cerne de uma novela do Gogol e tudo que motivou a guerra atual, né? Tem um ensaio chamado A Guerra Não Tem Rosto de Ninguém, uma reflexão muito bonita sobre a guerra de maneira geral. A gente tem Governança e Estratégia, uma reflexão sobre essa diplomacia, né, de alimentar possíveis inimigos que os Estados Unidos têm e ele acaba caindo nessas armadilhas. Lista de filmes russos para vocês. Tem um roteiro maravilhoso sobre a Eslováquia. Foi um país eslavo
impressionante que, para quem não é todo mundo que dá bola, mas é um lugar que vale a pena de ser conhecido. E também tem os ecos, né, disso que é a cultura eslava. A gente tem, óbvio, a resenha do debate entre o Olavo de Carvalho e o Alexander Dugin. Todas as pessoas que ainda não entendem o que é esse anti-americanismo, né, do Dugin, se lerem esse livro, vão ter uma possibilidade de entender. E várias outras matérias a esse respeito. Eu quis falar um pouco sobre o quão complexa foi e o quão viva foi a discussão sobre identidade nacional naquela época, no Império Russo, e também deixar para vocês como sugestão literária, quiserem ler A Esmerilda desse mês de março, tá lá. Se vocês forem assinando, vocês vão ter acesso integral, senão eu vou deixar aqui alguns textos aos quais vocês têm acesso, mesmo sem ser assinante, para ver se gostam do nosso trabalho. Mas eu também queria deixar muito essa indicação para vocês, tá? Antologia do Pensamento Crítico Russo. Uma série de autores, foi organizado pelo Bruno Barreto Gomit, que justamente dá aula disso, e é muito bem feita e traz textos que vão ajudar vocês a entender essa fraternidade conflituosa que marca a relação entre a Rússia e a Ucrânia há mais de 200 anos, tá? E aí vocês aproveitam a oportunidade para descobrir como que as maiores mentes desses dois países, que no passado foram um só, exprimiram literariamente esse ponto aqui. E aí vocês têm chance de colher beleza diante da desgraça, que é o que o Gogol, um satirista, fez na melhor fase da sua obra literária. Olhar para a mazela humana, representar, rir dela, como quem diz: bom, a gente é uma desgraça, mas a gente é capaz de rir dessa desgraça. Ou seja, a gente é capaz de superá-la. Nós temos uma alma e podemos nos elevar, né? Eu acho que é legal a gente ler esse autor, que foi da grande Rússia e da pequena Rússia a um só tempo, um ucraniano que se considerava um russo, que escreveu em russo, para a gente lembrar também do que o ser humano tem de melhor, para além das picuinhas todas que tingem aí a política. A cultura sempre fica. Políticas passam, mas a cultura sempre fica. Ainda que na cultura a gente perceba traços de todas as discussões que geraram uma tal política. A Esmerilda de Março está ótima, dê uma olhada. O vídeo de hoje era esse, obrigada pela companhia e até a próxima.